E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Gênesis 12, 3b, encontramos essa palavra de bênção para você e para sua família. Bem-vindos à nossa reunião para transmitir paz, para levar a paz, proclamar a paz a todas as famílias, para minha família, para sua família e para todas as famílias. Então inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações. Aniversariantes da semana, queremos mandar o nosso parabéns para o irmão José Carlos. Parabéns, irmão José Carlos. Feliz aniversário, vai ser amanhã, dia 17. E dia 22 temos dois. O meu filho Júnior e a irmã Maria do Socorro Torres. Parabéns para vocês também, dia 22, final da semana. Vamos continuar fazendo a festa aí para os aniversariantes da nossa família e da nossa igreja. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 9, mais o exemplo de uma família para trazermos lições para a nossa família nos nossos dias. Gênesis 6, 9 diz assim a Bíblia Sagrada: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião é Andar com Deus traz paz para a nossa família. Sim, com certeza, você quer paz, mais paz para a sua família? Então, andar com Deus. Noé traz para nós, conta para nós esse segredo, não é mais segredo, pode contar para todo mundo. Noé não conseguiu convencer ninguém de fora da sua família a entrar na arca da salvação no dilúvio. Mas ele conseguiu que toda a sua família fosse salva. Eu gosto muito dessa reflexão, dessa palavra, porque realmente a família é a base da nossa vida, é a base da igreja, a base da sociedade. E quais as características que o próprio texto mostra para nós sobre a vida de Noé, para que ele conseguisse a paz e a bênção para a sua família? Primeira característica é a justiça. Está aí no capítulo 6, verso 9. Noé era homem justo. Mas a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Como entender essa verdade? Realmente não há ninguém justo. Mas nós vamos lá para o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, verso 11. E diz assim, grave esse verso aí da palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12, Tito 2,12 agora. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, olha a justiça aí, e piedosa nesta era presente. Então essa justiça que Noé alcançou e que nós podemos alcançar, ela não é gerada por nós mesmos, nem em nenhuma universidade, mesmo as melhores do mundo. Essa justiça que nós podemos alcançar, ela vem mediante a graça de Deus, que se manifesta salvadora a todos os homens, não é só para um ou dois. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata e justa e piedosa em nossa geração. Segunda característica que Noé conseguiu desenvolver é a integridade. Diz aí, Noé era homem justo e íntegro em sua geração, em seus contemporâneos. E aí, como integridade? Outro desafio. Como Noé conseguiu ser íntegro? Ele era perfeito? Não. Ele teve defeitos? Sim, todo mundo tem. Mas ele conseguiu, ao final da vida, essa posição que a própria Bíblia apresenta, integridade. E aí nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 12, começando no verso 3, diz assim a história. Samuel reúne todo o país, não foi só uma cidade, não foi só um bairro, mas foi o país inteiro. E ele diz assim, se eu tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém eu aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E aí no verso 4 de 1 Samuel 12, o povo responde, você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém.
E aí no verso 5 Samuel volta e diz: o Senhor é testemunha diante de vocês, bem como o seu ungido hoje é testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, e o povo disse: ele é testemunha, Deus é testemunha. Então a integridade é possível para nós, sim, é possível. Nós podemos buscar, eu quero buscar essa integridade para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para a minha geração, para o meu povo, para mim, para você também, é possível. Não é só para quem lidera, mas é para todo mundo, é para todo o povo. Noé conseguiu a salvação dele e da sua família buscando essa forma de viver justa e íntegra. E em terceiro lugar, a frase linda, que eu gosto muito dessa frase também, desafiadora para nós. Noé andava com Deus. Está no próprio texto aí de Gênesis capítulo 6, verso 9. É verdade. Andar com Deus não é brincadeira, não é fácil. Mas nós encontramos num outro texto, antes de Noé, o exemplo de alguém que andou com Deus antes de Noé. Nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos aquilo que não é bom, mas também aprendemos aquilo que é bom. Noé teve muitos exemplos que não foram bons para a vida dele, mas ele teve exemplos de parentes ascendentes que viveram antes dele e que ele soube da história, talvez nem tenha conhecido, mas ele soube da história e ele procurou imitar os bons exemplos. Esse deve ser o nosso ideal também, meu querido irmão, minha querida irmã. Gênesis capítulo 5, a história de Noé está no capítulo 6. No capítulo 5, voltando uma página, verso 24, diz a Bíblia: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu tenho certeza absoluta que Noé ouviu falar dessa história de Enoque. Ouviu falar desse ascendente dele, que andou com Deus. E Noé decidiu: eu quero ser este homem, como este homem que andou, como esse parente meu que andou com Deus. E ele procurou saber como é que foi, como é que andava Enoque. E contaram para ele. E ele foi decidindo viver como aquele ascendente que andava com Deus. E não foi encontrado. Depois que sumiu, procuraram no mundo todo, o corpo não acharam. E disseram: Deus o arrebatou. Como vai acontecer com a igreja na consumação final? Não vai ver a morte. Quem estiver, quando Jesus voltar, não vai ver a cor da morte. Não vai ver o horror da morte. A morte é inimiga. E nós mesmo, quando chegamos o momento aqui da nossa partida, a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: eu voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14 tem essa palavra aí para nós. Então, quando nós andamos com Deus, nós temos a proteção de Deus dos inimigos que vêm para nos atacar e o Senhor Jesus entra na frente. Noé andava com Deus. Eu entendo que essas características que estão aqui no próprio texto bíblico são as características principais que fizeram com que Noé fosse escolhido por Deus para construir aquela arca e para salvar a vida dele, da família dele e também dos animais. Eu quero concluir contando uma história lá da Escócia, lá em Glasgow. Aconteceu com uma adolescente que não queria mais obedecer os pais, e os pais eram, claro, todos os pais de adolescentes aconselham, orientam, ela não queria mais atender os conselhos dos pais, e ela então resolveu fugir de casa. E fugiu. Procurando liberdade, foi para o mundo, para uma terra distante, mas não demorou muito, caiu na realidade da vida. Sem dinheiro para se manter e sem coragem de voltar para casa, com vergonha de voltar para casa, acabou por aceitar o convite para se prostituir. Outra decisão trágica. E os anos se passaram e, apesar da saudade dos pais, ela nunca mais tentou qualquer contato com a família. Os pais sempre procuraram, mas em vão. Nem notícias, nem informações nenhuma. O pai adoeceu, faleceu e ela não ficou sabendo. A mãe, depois da morte do esposo, intensificou as buscas
E ela mandou preparar um cartaz, teve uma ideia. Mandou preparar um cartaz onde colocava a foto dela própria, da mãe. Geralmente coloco a foto da pessoa desaparecida, né? Não, a mãe resolveu colocar a foto dela, o olhar dela, convidando a minha filha, volte. Aquele olhar convidativo. E embaixo ela colocou a frase: filha, eu ainda amo você. Volte para casa. E mandou colar esse cartaz em todos os lugares permitidos, em cidades, em todas as cidades. Os meses foram se passando, nenhuma notícia. Até que um dia, sempre tem um dia, numa filha de sopão para pessoas carentes, a moça viu a foto de sua mãe, que apesar de ter envelhecido bastante, ainda conservava o mesmo olhar, o olhar de amor. Ela guardava aquele olhar nas suas lembranças. Não pôde conter a emoção. E naquele mesmo dia, voltou para casa. Era tarde da noite quando chegou. Tímida, ela se aproximou da porta e ia bater quando a porta se abriu sozinha. Entrou assustada, apavorada, com a ideia de que algum ladrão tivesse invadido a casa e sabe lá Deus o que poderia ter feito. Correu para o quarto e viu sua mãe dormindo. Chamou a mãe, acordou-a e ambas se abraçaram e choraram muito. Se reconciliaram, pediram perdão uma à outra. E a filha logo lembrou da porta aberta e disse: puxa, mãe, levei um susto tão grande quando cheguei. A mãe disse: por quê, minha filha? É que a porta da frente estava aberta e eu pensei que algum ladrão tivesse invadido a casa. Você precisa tomar mais cuidado, mamãe. Não pode mais esquecer a porta aberta. E a mãe calmamente disse: não, meu amor, você não está entendendo. Eu não esqueci a porta aberta. Não, mãe. Não, minha filha. Desde o dia que você foi embora, esta porta nunca mais se fechou, esperando a sua volta. Esta porta, minha filha, sempre esteve aberta para você. E eu lembro da história de um jovem que está em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus contou essa história. Ele disse, lá perdido no mundo, já sem nada, quase morto, ele disse: usarei as minhas últimas forças para voltar para meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. E ele se levantou e voltou para o seu pai. E quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Está em Lucas capítulo 15, verso 20. Daqui a pouco vamos orar. Eu convido você para orar comigo. Mas antes, pare um pouco o que está fazendo. Vai levar só alguns segundos. Convide as pessoas da sua casa para orarmos juntos. Dá tempo de mandar também o link desta reunião para alguém. Diga assim: olha, vai ter uma oração agora pela família. Uma oração de libertação. Quem sabe alguém na sua família está sumido. Alguém na sua família não está sumido, mas está longe. Você está esperando a volta. Alguém saiu de casa e você espera a volta. Alguma coisa você está esperando. Alguém você está esperando. Por algum motivo, alguma razão. Vamos fazer juntos essa oração. A oração para que todos em nossa casa decidam andar com Deus, com sinceridade, com verdade, com integridade. Andar com Deus. Vamos fazer essa oração? Então curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador da família, estamos agora em família, decidindo, de acordo com esta palavra que recebemos, o exemplo de Noé e sua família. Nós queremos imitar esse exemplo positivo de alguém que conseguiu andar andar com o Senhor Deus de forma justa e íntegra. Ensina-nos, Senhor, nós queremos esse andar. A nossa decisão ao apelo desta palavra é sim, Senhor. Queremos andar com o Senhor, com integridade e com sinceridade e com verdade.
ainda queremos orar a favor dos enfermos, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas nos hospitais, CTIs, entubadas. Toda semana, todos os dias, nós ouvimos de alguém, amigos, conhecidos, que estão passando por situações tão difíceis, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita esses hospitais, visita esses CTIs, dá aquela sabedoria aos médicos, às equipes médicas, e sopra, Senhor, novamente o sopro de vida, para que essas vidas voltem para testemunhar do Senhor, do seu milagre, da sua bênção, da sua graça. Te agradecemos por aqueles que têm sido curados, muitos têm sido curados do câncer, têm sido curados de doenças tão terríveis e perigosas, e nós cremos no seu poder curador. E nesse momento invocamos também o seu poder curador para todas as doenças, não só a Covid, mas todas as enfermidades. Rogamos ao Senhor também a abertura de porta de emprego para os desempregados. Rogamos prosperidade para o comércio e a empresa que está falindo. Oh Deus, em nome de Jesus, dá uma ideia, dá uma sabedoria nova, uma reinvenção nova, Senhor. Ajuda para que esse empresário, esse comerciante se reinvente para conseguir o sustento para a sua família e não demitir os seus funcionários, seus empregados, seus colaboradores. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra seus compromissos. Abençoa, Senhor, a empresa, o comércio, em nome de Jesus. Abençoa os cientistas na manipulação de novos medicamentos para minimizar os sofrimentos, Senhor, da nossa geração, do nosso povo. Abençoa os governantes para que também tenham boa vontade, Senhor, em propiciar todos os medicamentos, as vacinas, as condições para que chegue ao nosso povo, aos daqui mais próximos e também àqueles que estão mais distantes, aqui em nosso país e em todos os países em toda a terra. Clamamos ao Senhor. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, Pai. Não deixa ninguém desanimar. Eu te louvo porque o nosso povo, a nossa congregação está unida, todo mundo está firme na sua presença, mesmo nesse tempo de distanciamento social. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, que culmine na conversão de muitas almas, de muitas vidas, para povoar os céus e para abençoar a nossa igreja. Peço a sua bênção ao Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para pacificar. Eu tenho esta reunião como a reunião do pacificador, da pacificadora. Nós estamos aprendendo a fazer isso porque o Senhor Jesus, bem-aventurados pacificadores. Então vamos lá, é a reunião da paz, é a reunião da esperança, é a reunião do amor. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu, e você que não se inscreveu, então clique aí, inscreva-se. Copie o link, mande para quem você quiser. Eu estou desafiando cada pessoa que está vendo uma reunião, todas as vezes que você vê uma reunião, copie o link, mande para alguém, e peça a pessoa que se inscreva também, participe desse projeto que não é nosso, ele é de Deus e é para Deus. Clique no sininho para você receber os próximos vídeos. Daqui a pouco tem o culto da nossa igreja mãe às 10 horas, daqui a alguns minutos, e às 18 horas a nossa segunda reunião de hoje. Todo domingo tem 2 reuniões. Deus abençoe você, não saia daí que tem uma bênção especial para você. Abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.